Olá, minha gente, olha nós aqui outra vez, né? Voltamos aqui com matérias especiais do nosso canal do YouTube, não em vídeo hoje, mas em áudio. E o assunto de hoje é o novo Estatuto do Esporte Clube do Recife. E eu quero uma visão diferente desse estatuto. Não quero do presidente do conselho ou do vice-presidente, que já ouvi várias vezes, mas eu quero de um conselheiro que está atuando. E quero saber a visão dele do aspecto das mudanças desse estatuto. Eu convidei Leonardo Cruz, que é ex-diretor de futebol do esporte, advogado e um dos atuantes conselheiros nessa mudança de estatuto. Essa entrevista especial, eu quero também saber a opinião do Leonardo Cruz, da visão de um conselheiro, da possível recandidatura de Milton Bivar ou não, a situação, a chapa da situação, a continuidade do atual presidente do esporte ou não. Quero saber também sobre a antecipação da eleição e sobre pontos importantes do estatuto. Por exemplo, deve ou não deve ser um presidente do esporte remunerado? Isso tudo na visão do Leonardo Cruz. Vamos curtir esse papo? Vamos ouvir a primeira pergunta que eu fiz sobre quais as principais mudanças que devem influenciar no futuro do esporte na visão do advogado e conselheiro Leonardo Cruz. Espero que vocês curtam essa entrevista. Eu posso dizer que a grande mudança do estatuto, ela se dá por meio de um fator que muitos clubes no Brasil já adotaram, né? Que a gente chama de GRC, que é a questão da governança, da análise de risco e do compliance. Essa situação é uma situação muito que traz o profissionalismo para dentro do esporte. Nos anos anteriores, a gestão falou muito de profissionalismo, mas de um profissionalismo, eu acredito que tipo uma bolha, que não tinha cartuchos, não tinha mecanismo de controle. Eu não acredito uma empresa que negocia em torno de 150 milhões anos, 170 milhões anos, como chegou o esporte a ter, que não tinha mecanismo de controle, que não tinha análise de risco, que não tinha uma auditoria interna, que não tinha uma série de situações que poderia evitar o clube chegar como chegou hoje. Para se ter ideia, só o esporte e o Cruzeiro que não tinha esse mecanismo. E os dois estão nessa situação deplorável, né? Se o esporte tivesse alguns mecanismos de controle, como estamos colocando agora nesse novo estatuto, o esporte não tinha chegado na situação que chegou. Bem como nas mudanças em que a gente empodera o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo não é mais simplesmente um conselho largatixa, vamos chamar assim, onde todos ali eram indicados pelo presidente do Executivo e faziam o que o presidente do Executivo queria. Que sempre foi assim. É um conselho de irmandade, de apadrinhados. Hoje não. Hoje nós obrigamos que parte dos conselheiros que serão eleitos na próxima gestão também faça parte da chapa derrotada. Isso trará uma pluralidade. Na verdade, todos são rubro-negros. Todos querem o bem do esporte, agora com visões diferentes, com olhares diferentes da gestão. Então você vai trazer pessoas com olhares e visões diferentes, vão debater o clube, vão estar presentes nas discussões e vão fazer um esporte maior. Vão fazer um esporte, não simplesmente o esporte do presidente, do esporte de meia dúzia que o presidente quer que administre o clube. Não, nós vamos criar um conselho que realmente seja atuante. Um conselho como o atual. O atual, eu acredito, Wellington, que é um conselho muito atuante. Embora Milton tenha colocado, todos participaram da indicação de Milton, mas cada um tem uma posição muito séria, muito coerente e não fica preso às ideias do presidente Milton. A gente debate, inclusive tem muitos, vamos chamar, arranca-rabos lá no conselho, porque nós temos visões distintas do executivo, nós temos cobranças, as pessoas, o conselho não faz nada, fazemos, cobramos, inclusive cria até desgaste, que teve alguns momentos de desgaste, porque nós cobramos posição do executivo em alguns erros, certo? Mas é um conselho que apoia o presidente, tem que deixar bem claro isso, em que pese ser um conselho que apoia o presidente, mas nós não aceitamos tudo que vem do presidente, tudo que vem da gestão. Nós cobramos uma postura,
seja de qualquer assunto que tenha um olhar de alguma coisa errada. Seja, porque não está pagando a folha, a gente cobra, a questão do INSS, que a gente cobra, que hoje está bem em voga nas redes sociais, a questão do FGTS, do contrato. Então, isso tudo faz parte do Conselho. Isso a gente debate no Conselho. A gente não está deixando passar, até porque o Conselho também é para proteger o presidente dessas coisas, para orientar o presidente. E aí, quando a gente questiona, o presidente manda um representante, informa, seja por Manolo, que é o vice-presidente jurídico, seja por Neco Gaioso, grande rubro-negro também, que tem feito um trabalho na base. Então, agora mesmo tem uma discussão da venda dos jogadores para outros clubes, a dificuldade que o Sport tem de manter a base. E a gente chamou o Neco foi no grupo do Conselho, explicou as operações, as dificuldades que nós tínhamos. Então, isso daí é o papel do conselheiro e que vai estar muito mais forte na próxima gestão, porque está estabelecido isso daí dentro do estatuto, o que hoje não tem. Hoje o estatuto é muito aberto, dá muita benevolência para os gestores, para o executivo, não tinha tanta cobrança. Nós adequamos, inclusive, uma coisa importante, nós adequamos o estatuto para aderirmos ao Profut, né, para a gente parcelar todos os débitos fiscais, colocamos a obrigação do presidente em cumprir, sob pena de levar um impeachment, inclusive, se não cumprir o parcelamento, porque nós entendemos que em torno de 65 milhões é o débito do esporte na área fiscal. Se a gente consegue parcelar, então já é uma parte que esse incêndio diário que acontece no esporte já está apaziguado. Então tem algumas outras coisas que foi colocado no estatuto que moderniza, que traz um estatuto moderno. Olhamos para os estatutos de outros clubes, estatutos modernos, como o do Grêmio, como do Internacional, como do Flamengo, como do Curitiba. Eu, pessoalmente, fiquei responsável pela essa parte de governança, do Código de Conduta, Código de Ética. Eu me inspirei muito no Curitiba, porque o Curitiba foi um pioneiro, né? O Código de Conduta, canal de denúncia. Então, tudo isso vem nesse novo estatuto. Vem trazer uma mudança. A gente também ouviu o sócio, que é importante. A gente também ouvir aquele que não é sócio, também está previsto. Então, eu acho que teremos um estatuto aí para mais 50 anos, né? E vamos cobrar a execução desse estatuto, porque não adianta ter um estatuto se ele não é cobrado a execução dele. E também um ponto importante. Hoje, as reuniões do Conselho Deliberativo, ela só vai em torno de 15, 20 pessoas. Agora que nós estamos fazendo virtual e estamos discutindo a aprovação do estatuto, está tendo 50, 60 membros. E hoje o estatuto é 150 titulares com 50 suplentes. Então, veja, nós temos 200 pessoas que eram para estar envolvidas no Conselho Deliberativo e apenas 50 estão debatendo. Não é por aí. Eu acho que a Assembleia, o Conselho Deliberativo é um órgão que tem que ser atuante. Então, também estipulamos que, uma vez o conselheiro faltou 3 seguidas ou 5 intercaladas sem justificativa, automaticamente é excluído do processo do conselho. Ele é excluído, abre-se o processo e ele é excluído. Não precisa ninguém pedir a exclusão. Ele automaticamente já tem mecanismo de exclusão. Então, isso daí vai fazer com que esses conselheiros também compareçam e também crie essa situação de debater o clube e não deixar o clube de uma forma, numa minoria. Estamos fazendo um clube, um estatuto para a maioria. É isso que eu posso te falar um pouco das grandes mudanças do estatuto, inclusive com antecipação da eleição. Leonardo Cruz, advogado, ex-diretor de futebol do esporte, conselheiro atuante na Ilha do Retiro nessa mudança de estatuto. E a antecipação dessa eleição? O que você diria, Leonardo? Wellington, essa questão da antecipação da eleição, é bom a gente frisar que no início, ano passado, abrimos um canal para escutar propostas dos sócios, dos torcedores, e uma das coisas que mais foi colocada pelos sócios, torcedores, demais conselheiros, era a antecipação, era a data da eleição, né? Que, segundo hoje o estatuto,
Nosso estatuto é até a primeira e segunda semana de dezembro. Isso daí era muito ruim, a visão de todos, né? Inclusive todos que participaram já de gestão, de diretorias. Por quê? Porque muitas vezes é o final de um campeonato, né? Não do campeonato esse ano, porque esse ano é atípico, né? Cada pandemia vai se esticar até fevereiro, final de fevereiro, mas normalmente era o final de um campeonato, então você tinha uma discussão política muito acirrada, que sempre foi no esporte, uma eleição acirrada, e estava discutindo, debatendo aí, tirando foco por causa da eleição. Então, esse ponto foi um ponto extremamente discutido. E resolvemos antecipar a eleição no estatuto, fazer com que o novo presidente ele tenha condições de receber o clube de uma forma mais tranquila, né? E também quem vai passar o clube também vai passar o clube de uma forma mais tranquila. E esse ano nós temos uma coisa mais atípica ainda. Em conversas com o Milton Bivar, ele externou o interesse por questões de saúde. Diga-se de passagem que não foi fácil o ano de 2019, foi muito difícil, até injusta as críticas em cima dele, porque só quem estava de lado, só quem viveu esse ano de 2019, porque a gente até acreditava que era o ano que não terminava para o esporte, 2019. Ele se desgastou muito a parte de saúde. Eu até comentava que se fosse meu pai eu brigaria para que ele deixasse no meio do caminho, mas Milton é um guerreiro, né? Como guerreiro, um rubro-negro, ele não abriu. E chegando a essa oportunidade aí, fim desse estatuto, ele conversou dizendo que ele estava cansado, que houve um desgaste muito grande, toda a gestão se esforçaram demais para apagar os incêndios. E aí vai ter ele pediu para antecipar a eleição. Ele não queria fazer a renúncia, mas queria que fizesse uma coisa de uma forma bem estruturada, bem que o próximo gestor, o próximo presidente tenha condições bem melhor de assumir o clube da que ele pegou. Até porque, como o campeonato vai esticar, a gente vai estar mais ou menos em novembro, no meio do campeonato, né? Ainda no final do turno, para a gente entrar no retorno. Então teria condições de fazer novas contratações, até brinco assim, de ser uma vassoura nova para dar um ânimo ao elenco. Então ele externou esse sentimento que pudesse fazer essa antecipação, que seria importante. Aí você me pergunta, você acha que Milton vai ser candidato? Ele vai para a eleição, que é um blefe, que não sei o quê? Olha, se fosse meu pai, como eu já disse, se fosse meu pai, eu dizia que não saísse. Ele tem uma história muito grande, muito bonita no clube. 2008, um grande título, junto de 87, 2008, inclusive, não há sequer contestação de 2008, da Copa do Brasil, um título muito, muito bonito para o clube, especial para o clube. E ele assumiu, foi muito corajoso ele assumir 2019. Então, eu acho que o esporte precisa de uma mudança, o esporte precisa de novas lideranças, o esporte precisa que outras pessoas assumam, que criem coragem, que novos grupos surjam, né? Acho que a gente tem que ter a maturidade de fazer essa mudança, não da forma que foi as duas últimas gestões, porque trouxemos um novo, não novo de idade, que foi a gestão de Martorelli e de Arnaldo, e foi catastrófico essas duas gestões, né? Eu acho que por falta de vivência do clube, de falta de entender o que é o clube. Então, tem que vir uma nova turma que já está engajada, que já faz parte do clube, que já foi diretores, pessoas que estejam. Acho que a gente tem que estar unido, o clube tem que estar unido. E aqueles que acabaram com o clube tem que ter a cara de pau, não pode ter a cara de pau de querer voltar. Então, eu acho que tem que ficar bem longe e deixar a gente estruturar o clube com pessoas novas. Então, eu queria muito que Milton ficasse, porque foi importantíssimo essa 2019 ele ficar, 2020 ele ficar. Ele é um gigante, não concordo com as críticas a ele, porque eu sei da dificuldade, mas eu acho que ele não vem e vem alguns nomes, está surgindo alguns nomes. Eduardo Carvalho, que foi candidato na eleição anterior, já colocou o nome, né? Legítima pretensão. Luiz Carlos Belém, nosso amigo, também já colocou a pretensão. Belém, um cara extraordinário, com vice
seria Sileno, dois grandes rubro-negros de história no clube, famílias com história no clube. Tem outros nomes, aí falam de Nelo, mas Nelo, semana passada, deixou bem claro que não é candidato. A gente assistiu o jogo junto, Esporte e Grêmio assistimos, e ele disse que não vem ser candidato por hipótese nenhuma. Outro nome que vem sendo cogitado é o nome de Antônio Júnior, um grande conselheiro, muito serviço prestado. Tem uma simpatia muito grande por esse nome de Antônio Júnior, pela experiência do clube, pelo amor ao clube. Então, bons nomes estão surgindo, né? Tem Gabriel Campos, outros nomes. Quer dizer, o esporte tem uma plede de pessoas que podem assumir o clube, e seria bom para o clube que essas pessoas realmente debatam e no final estejam unido para que o clube se torne forte. O esporte está precisando de união neste momento, porque da forma que deixaram o esporte, a gente vai sofrer um pouco para a gente conseguir voltar ao patamar que nós estávamos. Continuamos seguindo e ouvindo Leonardo Cruz, ex-diretor do esporte e atualmente conselheiro atuante nessa mudança do estatuto. O Conselho debateu muito a questão do presidente remunerado na Ilha do Retiro. Qual a tua visão? Vai ser aprovado, não vai ser aprovado? Você é a favor, não é a favor? Milton Bivar, vai ser candidato à eleição ou não vai ser? Qual a tua visão desses aspectos, Leonardo Cruz? Quanto a essa questão de remuneração, Wellington, eu pessoalmente eu não tenho uma opinião formada, sabe? Eu entendo os dois lados, que defendem entendo os que defendem que deve ter remuneração, entendo também aqueles que não veem com bons olhos, né? Eu acredito que um torcedor, um sócio de classe média, abrir mão de todo o seu trabalho, da sua vida pessoal, para, como assim, uso o termo abnegado, e deixar tudo para viver do esporte, é muito difícil, a não ser que o cara vá fazer e tirar dinheiro de forma escusa. Porque eu não acredito que o cara abra mão de toda a sua vida pessoal, de toda a sua profissão, para poder ficar no clube 24 horas do dia. Porque hoje o esporte necessita de um presidente que viva o clube 24 horas do dia. Se ficar essa de deixar na mão dos outros, meu amigo, o clube não anda, neste momento não anda. Então eu acho, por esse lado, eu acho que deve haver a remuneração. Hoje os clubes pelo Brasil, eles pagam em torno de 15 a 20 mil reais para o presidente, né? Para o presidente. E aí uns questionam a questão de, e se o cara depois colocar na reclamação trabalhista? Salvo engano, só o Vitória teve, eu acho que foi Paulo Carneiro que entrou contra o Vitória, uma reclamação trabalhista, que eu acho que é totalmente sem sentido, porque primeiro, eu não vejo como uma remuneração, eu acho que é uma representação, é uma ajuda de custo para o cara estar disponível. Então não ele é assalariado, eu não vejo a questão do salário em si, mas uma remuneração para o cara realmente abrir mão, porque ninguém, você vai abrir mão das suas coisas todas para ficar no esporte. Eu digo, meu amigo, das duas uma, eu vou ficar no esporte e vou ficar nas minhas empresas, porque eu não vou poder sustentar minha família pelo casar. Isso quem disser diferente, me perdoe, está sendo desonesto. Então tem que ter essa remuneração. Por outro lado, a turma acha que o cara vai querer ser presidente pela remuneração. Ora, eu também não pacto dessa visão, por quê? O clube que tem um orçamento de 100 milhões, vamos colocar a média de 100 milhões, o cara está preocupado em ser candidato por causa de 10 mil, 20 mil, se ele é uma pessoa desonesta, então ele não vai pelos 10, 20 mil, ele vai pelos 100 milhões para fazer coisas erradas. Então tem uma série de situações. Então eu fico naquela, entendo as duas posições, sou mais favorável, eu tenho uma pretensão, não posso dizer que eu bato o martelo na minha visão, a questão de remunerar. Eu acho que seria muito mais honesto, aquele que é do bem, aquele que é correto, ele recebe a remuneração do esporte e tem que parar esse negócio de favor. Então, por isso que eu me abraço um pouco a essa linha da remuneração, tá? Eu não acredito que aquele que diz que não recebe nada, que não sei o quê, tem que ser um aposentado e muito rico, né? Eu até brinco que hoje o esporte precisa de um aposentado e rico. Primeiro, que tem que ter tempo, e segundo, não precisar de dinheiro do esporte, né? Então, tirando isso daí, eu não acredito que uma pessoa possa abrir mão de todos os seus afazeres para ficar no clube. Então, eu entendo os dois lados, me alinho mais à questão da remuneração. Eu acho que a pessoa
tem muito sócio competente, tem muita gente que pode assumir o clube e que tenha que abrir mão realmente da sua profissão para se dedicar ao clube, né? 2 anos aí, dedicar 3, né? Porque uma das mudanças que tivemos no estatuto foi que passou para 3 anos o mandato, sem direito à renovação. Então temos essas 2 defesas dessa linha. Eu, pessoalmente, me alinho mais à questão da remuneração. Salário de 15, salário não, uma ajuda de custo, uma ajuda de representação de 15, 20 mil reais, eu acho que é válido. Aí a visão do advogado e conselheiro do esporte, Leonardo Cruz, sobre as mudanças do estatuto, situação da eleição, situação também de itens que foram debatidos no novo estatuto do esporte, que deve ser aprovado em breve. Continuem curtindo o nosso canal, dá o like se gostou e avise aos amigos para se inscrever no nosso canal WA Repórter 100. Valeu, gente!